Olá você ligado aqui na Rádio Praia FM, diretamente dos estúdios Costa Norte. Quem vos fala é Paulo Ricardo e ao meu lado, o meu companheiro Peterson Fernandes, e estamos aí para mais um episódio aqui do Fabcast. E hoje nós temos aqui Bruno Mantovani. Alguns vão conhecer o Sagrado Paladar e o Sagrado Pão de Queijo. Isso aí. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, não sei em que momento vão estar assistindo, né, e nos ouvindo, mas é um prazer estar aqui com vocês, Paulo e Peterson. Muito obrigado. Vamos lá, Peterson, Bom, já inicia aí as perguntas. De prática, vamos perguntar aí, Bruno, quem é Bruno? Cara, que pergunta, né, tão simples, mas tão complexa ao mesmo tempo, né. Bom, Bruno Mantovani, eu sou uma pessoa, sou casado, pai de família, acho que ser pai de família, ele transcende um pouco, assim, momentos da nossa vida, né, então, sou pai de família, sou casado com a Juliana Mantovani, minha filha é a Bruna Mantovani, sou um cara empresário, super tranquilo, tenho hobbies como todo mundo aqui, gosto de surfar, sou praticante de jiu-jitsu, acho que o surf foi o que me trouxe aqui na cidade de Bertioga, mas sou um cara muito família, já fui muito bagunceiro no passado, aprontei bastante, mas acabei encontrando uma pessoa que me ajudou a ser uma pessoa melhor, né, que é minha esposa, enfim, e me ajudou a realmente iniciar um novo processo na minha vida de construção, né, enfim, construção de laços familiares, enfim, então eu sou esse cara, um cara super tranquilo, um cara família, super amigo, parceiro, leal. Acho que esse é um pouco do Bruno Mantovani. Quantos anos você tá agora? Eu tenho 35 anos, 35? Sou de 91. Ah, depois você me passa que você come todo dia de manhã, porque não tem cara de 35 não, pô. Tem cara de 40. Não, isso não. É só surfar, cara. É só surfar. Só surfar. E o jiu-jitsu Só também surfar, ajuda, né? fazer jiu-jitsu. Eu tô precisando fazer um esporte O mesmo. jiu-jitsu é bom que você faz umas esfoliações no kimono. Né? Então, Você faz jiu-jitsu onde? Faço com Wesley Gomes. Com Wesley, na G13. Isso, sim. Um abraço aí pro Wesley, viu? E você é daqui de Bertioga ou você veio de fora? Não, vim de fora, sou natural de São Paulo. Eu estou em Bertioga há vai fazer 6 anos já. Ok. Estamos aqui, eu e minha família. Você veio junto com a sua esposa? Vim junto com a minha esposa, na realidade a gente veio, minha esposa estava gestante, né? Ela veio meio barriguda para cá, enfim. Então a gente veio sem rede de apoio, sem nada, muito acreditando na cidade, no potencial da cidade. E estamos aqui já há 5, 6 anos, enfim, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas já constituímos 2 empresas, enfim, tá dando super certo. Sim, e até falando das empresas mesmo, a primeiro foi a Sagrado Pão de Queijo, né? Sagrado Pão de Queijo. E de onde é que veio a ideia de abrir uma loja? No caso aqui, vocês focam só em café da manhã ou vocês também servem outras coisas? Como é que Então, por ser uma cafeteria, o core principal, de fato, na realidade, assim, nós, quando nós viemos para a cidade, e pelo fato da minha esposa já ser da área da gastronomia, nós pensávamos em abrir um negócio para que ela pudesse começar, né, estruturar a rede profissional dela aqui na cidade, nessa área de gastronomia. E fizemos uma pesquisa de mercado e a gente via que a cidade ela ainda é muito carente, né, de entretenimento, uma boa gastronomia, lazer. E fizemos uma pesquisa de mercado e a gente viu que não tinha uma cafeteria bacana na cidade. Então a gente percebeu que se a gente trouxesse alguns pilares que a gente acreditava ser fundamental para um negócio, como atendimento, qualidade, preço, focado em muito em atender o caiçara, né, o povo local, a gente tinha uma excelente oportunidade de iniciar uma empresa com uma baixa concorrência, né, de onde a gente vem em São Paulo a concorrência é absurda, então a gente viu uma grande oportunidade. Então por isso que a gente iniciou com a cafeteria, até para entender um pouco do público local. Aí no caso, a Juliana, sua esposa, ela é a chefe ali de cozinha e o senhor fica mais na área administrativa, né? Exato, a gente brinca assim, eu bate o meu hobby, né? Então na zona criativa ali, minha esposa ela tem formação internacional, então ela estudou no Le Cordon Bleu na França, fez estágio em Lazarte, na Espanha, no restaurante do Martin Berasategui, tem 2, 3 estrelas Michelin, então assim, além da Juliana ela cozinhar com afeto, com alma e afeto, que é nosso lema, nosso slogan, né, no Sagrado Paladar, ela tem muita técnica, então quando ela transcende isso para a cozinha, além de ser a aptidão dela, o dom dela, ela cozinha com técnica, então assim, ela elabora pratos ali maravilhosos, com sabores incomparáveis.
Legal. E vocês justamente vieram de São Paulo, que eu acho que para qualquer negócio hoje em dia, tem concorrência para tudo, né? Lá é a maior cidade do Brasil, aliás, a maior cidade da América Latina. Então, você saiu de um lugar extremamente competitivo e veio para um ambiente onde a concorrência não era tão canibalesca, né? Perfeito. Não era tão agressiva. Como é que foi como é que foi esse início? Como é que foi, por que vocês vieram aqui para 19 de maio? Da onde que vocês tiraram as cores? Como é que eu posso dizer? O plano de negócio? Como que isso começou? Então, acho que é um pouco de, né, ninguém reinventa a roda, né? Então, Uhum. assim, a gente realmente pega estratégias que vêm dando certo no mercado e tenta implementar com a nossa filosofia, com, né, a nossa essência. Então, as cores, pô, McDonald's, quais são as cores do McDonald's? Meu, vermelho e amarelo, por quê? Existem estudos, né, neurolinguísticos, enfim, que as cores fazem com que as pessoas sintam mais fome, ou a questão do olfato, enfim, etc. Então a gente trouxe um pouco dessa, tipo, não é reinventar a roda, de fato é entender o que dá certo, enfim, mas isso falando um pouco assim, né, Sim, sim. um terço do que foi a estratégia, o planejamento para o nosso negócio, de cores, marca, logo e o porquê a 19 de maio, até, cara, se eu lembrar aqui, quando a gente iniciou a operação na 19 de maio, eu acho que tinha metade dos comércios que tem hoje. A gente está falando de um passado muito recente, de 5 anos atrás. Então, para vocês verem, né, o potencial, a capacidade da cidade de se transformar e trazer novos negócios. Então, aqui a 19 de maio acabou se tornando um novo, né, um novo centro comercial aqui da cidade, como acho que é a principal avenida aqui, quando a gente fala, né, entre a Anchieta, 19, enfim. Uhum. Então, na realidade foi oportunidade. Então a gente já estava há um ano aqui na cidade procurando um ponto comercial e surgiu a oportunidade. Na época a gente não tinha grana para fazer obra, para fazer, nossa, fugiu agora a palavra. Para fazer reforma. A gente tinha ok. grana para fazer, montar a loja, pegar um ponto pronto, fazer toda a nossa identidade visual, investimento em maquinário, em produto e etc. Mas a gente não tinha grana para fazer reforma. E o ponto que a gente encontrou ali era necessário fazer uma grande reforma. Tava no contrapiso, chapisco e tal, e etc. Falou, meu, e agora? Meu, a gente acredita no processo? A gente acredita no nosso planejamento? Acreditamos. Deus à frente, né, de tudo. E, meu, e trabalho, processo, planejamento. Peguei uma grana emprestada no banco e, meu, começamos a reforma. Em acho que 3, 4 meses a gente já estava com a loja aberta, enfim, uma loja especializada em pão de queijo. E eu lembro que a gente fez uma ação promocional de pão de queijos a R$2. Aí a galera falou, meu, eles não vão durar 3 meses vendendo pão de queijo a R$2, como que vão pagar o aluguel? E aí estamos aí já há 5 anos, né, consagrado pão de queijo e já iniciamos, né, a segunda empresa que é o Sagrado Paladar. Vocês têm tinha um pão de queijo, eu não sei se ainda tem um pão de queijo recheado, né? Temos Putz, uma linha de pão de que queijo recheado. Nossa, aquilo lá, quando eu trabalhava na JR, né, na contabilidade, e a gente, de vez em quando, os funcionários que quisessem podiam ir de sábado lá para fazer uns estudos, tudo. Sim. E aí, os patrões lá, eles sempre compravam esses pão de queijo recheado, Legal. cara. E eu lembro que tinha de calabresa, tinha os doces também, tinha o de frango também. É, Puta, cara, é muito frango bom, cara. com requeijão, calabresa Frango com com requeijão, requeijão. de requeijão tem os doces com doce de leite, goiabinha, Quando eu tava na minha com dieta, Nutella. Aquilo é uma covardia, quando cara. eu tava na minha dieta, eu nunca fui muito fã de pão de queijo. Aí eu, na dieta, eu falei, agora que eu não vou comer mesmo, né? Aí eu fui inventar de lá. Aí cheguei lá, pão de queijo recheado. Falei, vou experimentar um aqui, um só não vai quebrar a dieta, não. Meu amigo, depois disso a minha dieta acabou. Não, Eu trabalho aqui no Costa Norte, ela descer daqui pra ela comer pão de queijo. Eu já cheguei lá já pra zerar o vidro lá O de vocês. estoque Lá, lá. Tinha uma de costelinha também, não tinha? Tem de costelinha. Costelinha. A gente também lançou depois o pão de queijo com saída requeijão na chapa. Então a gente tem um pão de queijo que é com queijo canastra. Nossa. Então a gente abre, passa o requeijão e chapeia. Então fica aquela, Fica bem legal também. aquela Não, casquinha, experimentei. né, cremosa e aquela casquinha, né, do requeijão, enfim. Meu, Não, é já saí lá bastante, com uma um saco delícia. com 90 pra levar lá pra contabilidade lá, cara. Bom, uma curiosidade aqui. Da onde surgiu o nome Sagrado? Sagrado Pão de Queijo. Cara,
foi buscando, né? A gente tinha várias ideias de nomes, enfim, e buscando, vendo nomes disponíveis no mercado. A gente viu no pão de queijo, tudo quanto é tipo de nome a gente pesquisava e já tinha o NPI, já tinha um registro de marca, já tinha um domínio contratado. E eu e minha esposa, nós somos religiosos, enfim, a gente acredita muito, Sim, né, em Deus, enfim, né? Então, assim, tudo que acontece na nossa vida é através de trabalho, muito esforço, mas através do que a gente acredita, através da Com nossa certeza, fé, com né? certeza. Então, a gente vê que, cara, tudo na nossa vida é benção de Deus. Então, assim, um nome sagrado faz muito essa conexão com a nossa fé. Então, o Sagrado Pão de Queijo era o nome que estava disponível, um nome que a gente se identificou e, cara, entrou no nosso coração, falou, meu, vai dar certo, é isso. E aí, Sim. foi o Pegou, início, né? e pegou, e foi o início, né, tipo, do grupo sagrado, né, então vamos dizer assim. E quando que veio a ideia de sair não sair do ramo, porque vocês ainda têm, mas de adicionar no portfólio um restaurante, além da cafeteria? Quando é que veio essa ideia? Então, na realidade, acho que esse sempre foi o objetivo principal, porque a minha esposa, como eu falei, ela tem experiência internacional e ela já trabalhou nos principais restaurantes de São Paulo, com Alex Atala, ela foi chefe de cozinha do Rodrigo Oliveira do Mocotó, que foi um dos Masterchef por muitos anos, trabalhou no Carlota, que é a estrela Michelin também em São Paulo. Então, assim, essa é a profissão da Juliana. E, assim, isso tinha ficado um pouco adormecido. Quando eu conheci a Juliana, isso estava um pouco adormecido nela. Inclusive, ela foi chancelada pela Friboi, viajou o Brasil inteiro representando a Friboi, enfim, Legal. ela teve food truck e tal, etc. Que legal. Ela tem um sanduíche de fraldinha, sanduíche de fraldinha defumado na cerveja preta com um queijo crocante, que ele é premiado também. Cara, enfim, 10 ele horas da, é 10 horas Já da manhã. pode almoçar? É 10 horas da manhã. Pode almoçar já? Inclusive, a gente vai colocar no nosso cardápio também do restaurante. Então, assim, essa é a profissão da Juliana. E quando eu conheci isso, eu estava um pouco adormecido nela. Sim. Ela teve algumas decepções na vida, enfim, profissionalmente falando, enfim. E, cara, pra você ver como as coisas são, né? Era pra gente se reencontrar. E ela falou que a nossa união, a vontade dela de cozinhar para mim fez ela reviver, reacender essa chama pela cozinha. E aí as coisas, acabaram seguindo por um caminho que, Sagrado Pão de Queijo. E como eu disse, acho que o objetivo principal sempre foi colocar ela na área dela, né? Fazendo o que ela ama de fato. Você já comeu já lá? Já. Já comeu no Sagrado? Nossa, quando eu fui lá com meu pai, acho que logo uma ou 2 semanas depois que vocês A inauguraram. gente foi nos primeiros dias também. Eu levei até o gringo lá, aquele inglês lá, o cara não come arroz, não come... Não, o cara é chato, um abraço pra você, Josh, nem vai entender o que eu tô falando, mas ele não come, cara, ele não come arroz, não come salada, não, ele comeu e repetiu lá no Eu Sagrado. lembro desse dia, que você ficou lá trocando ideia com ele em inglês e tal. Acho que você e mais duas, o Josh e mais uma outra pessoa, estavam em Era três. meu pai, Era seu tava lá. pai, verdade. Aí a gente tava lá conversando lá e o cara não come, cara. O cara não come nada, assim, tipo, pega qualquer comida típica brasileira, ele não vai comer porque ele não gosta de feijão, não gosta de arroz. Cara, lá ele comeu e repetiu. Tá louco. Não, isso daí Que legal. é Isso aí, muito esses bom. feedback a gente A gosta. qualidade lá, Não, é muito bom. E você vai pegar, é diferenciado, lógico, a comida é maravilhosa, mas o ambiente, eu quero saber da onde que veio a ideia do ambiente, porque assim, restaurante normalmente são os 3 pilares, né, comida, ambiente e atendimento. Exato. E o ambiente de vocês, hoje, pra Bertioga, é muito diferenciado. Porque normalmente aqui em Bertioga a gente tá acostumado com aquele restaurante mais movimentado, assim, que tipo, é barulho pra lá, barulho pra cá, o pessoal conversando, tudo. Lá é um ambiente mais quieto, você vê que até o espaço de mesa, pelo menos pelo que eu vi, me corrija se eu estiver errado, é propositalmente reduzido. Então você vê que tem um espaçamento maior entre uma mesa e outra, que dava para encaixar mais uma lá, mas eu acho que foi opção de vocês não colocar. Vocês dividiram com decoração, não foi? As mesas também, né? Exato, exato. A gente buscou trazer uma proposta diferente do que a cidade já tinha. Acho que é uma proposta um pouco de Riviera. Vamos trazer um pouco de Riviera aqui mais pro centro da cidade, né? Então, como eu falei, a cidade é muito carente de gastronomia, de espaços cada vez mais agradáveis, enfim, que acolhem, né? Uhum. Então a gente buscou trazer um ambiente mais clean, mais limpo, um pouco mais reservado, enfim, sem abrir mão também de uma excelente experiência gastronômica, de você ir lá sentir bem a música, né? O pessoal elogia muito da nossa playlist lá, que é uma música que realmente a pessoa se sente confortável, tranquila para almoçar, não só para almoçar, mas para as
pessoas almoçam lá e ficam 30, 40 minutos lá sentado, batendo papo. O pessoal da prefeitura vai muito lá, enfim, fazer reuniões, almoçar. Então, porque realmente ficou um ambiente bem diferenciado, né? E a gente fica muito feliz de ter conquistado nessa proposta. Quer fazer a pergunta? Eu já tenho uma pronta aqui. Pode fazer. Eu ia perguntar o seguinte. A gente sabe que em Bertioga, no geral, a gente compete muito em questão de... Aliás, não vou falar Bertioga, vou falar Brasil no geral. A gente compete muito em questão de preço. E a gente sabe que por vocês entregarem uma qualidade, uma experiência única, o preço também, né, é maior do que a média. Sim. Certo? Como que você fez para ter essa aceitação, né, de você ter um preço maior do que a concorrência? E eu quero saber como que você fez, porque já deu certo. É isso que eu acho legal, porque a gente está falando não de um projeto que talvez... Não, que já deu certo, já está consolidado, já teve aprovação já. Sim. Como que você fez para essa aceitação de preço, que é mais elevado? E como que você fez para o pessoal que não estava acostumado com algo, com essa experiência, se acostumar e começar a frequentar o restaurante? Boa. Bom, falando um pouco, né, dessa visão concorrencial, temos outros restaurantes aqui em Bertioga que também tem um preço um pouco mais elevado porque oferece uma proposta diferente de espaço, né, de alimentação, né, de diversidade e qualidade de comida. Então, na realidade, sim, a gente não pode precificar os nossos produtos, os nossos alimentos com base na concorrência. Porém, a gente faz muito... Aproxima só dá uma mexida, é só embaixo. Só. Melhorou? Foi. Boa. Perdão. Então, assim, a gente... Uma coisa que eu aprendi, né? Eu estudo bastante fluxo de caixa, como a gente, né, cada vez administrar melhor o negócio, né, como um todo. Então, assim, a gente não pode precificar os nossos produtos, os nossos alimentos com base na concorrência. A gente tem que precificar com base na nossa proposta, com base naquilo que a gente está ofertando. Porém, a gente já observava aqui na cidade que existem outros restaurantes com ticket elevado também, que tem uma proposta interessante, enfim. Então, peraí. Então, alguém aqui já abriu esse caminho de ter um ticket mais elevado. Agora, com a proposta que a gente está oferecendo, eu acredito que não. Talvez em Riviera. Mas aqui onde estamos, assim, mais centro de Bertioga, e a gente sabe que tem uma concentração muito grande de pessoas com poder aquisitivo interessante aqui no centro. Empresários, políticos, até mesmo pessoas que fizeram uma migração, né, de São Paulo, fizeram a migração né, pós-pandemia, época da pandemia, sim, que trabalha em São Paulo, tem uma remuneração interessante e tem fit, né, com a nossa proposta. Então, assim, a gente não precifica com base em concorrência, a gente precifica com base em CMV, enfim. Então, é tudo ficha técnica, né, qual que é a margem de lucro que a gente precisa ter, enfim. O negócio, ele é um universo, né, de particularidades. Então, é garantir a saúde financeira ao longo do ano inteiro, não contar com a temporada, com o turista, né, garantir sempre uma equipe sendo bem remunerada, feliz, satisfeita, com bons benefícios, porque assim, eu acredito que a gente não chega a lugar nenhum sozinho, a gente vai juntos, né, então assim, você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir longe, você vai junto, e a gente, isso é uma mão de via dupla, né, sim. Então assim, a gente não precifica com base em concorrência, a gente precifica com base no nosso negócio, e a gente já viu que a cidade tinha oportunidade da gente, sim, encaixar, né, a proposta do Sagrado Paladar. Bom, pegando o gancho, quando a gente fala de qualidade, a gente sabe que se faz mais a parte administrativa, a Juliana seria a chefe de cozinha ali. O que acontece? Dentro do pão de queijo aqui, quando você só tinha o pão de queijo, ela estava ali. Exato. Então ela ensinava, ela mostrava. Os desafios hoje vocês têm, já são 2 unidades, né? Tem o Sagrado Pão de Queijo e tem o Sagrado Paladar. Hoje ela, acredito que ela deve focar um pouco mais lá dentro do Sagrado Paladar. Mas qual que é o desafio em passar o conhecimento, para ela ter aquela mão de obra para ajudar? No caso, ela precisa se ausentar, venha talvez aqui para o Pão de Queijo, para que a qualidade não baixe, para que mantenha um ritmo legal. Cara, Peterson, esses é dos principais desafios que nós temos. Porque tem um ditado, né, que é muito verdadeiro, que é os olhos do dono que engorda o gado, cara. Isso, cara, faz muito sentido. Então, assim, o que facilitou essa transição da Juliana poder se dedicar mais ao restaurante
foram processos, né? E processos, é você realmente ter processos muito bem definidos. E nesse período de 4, 5 anos que nós estamos com a cafeteria, nós, né, criamos esses processos. De fato, isso ajudou bastante, né? E a gente ter pessoas ali capacitadas e que elas seguem processos, isso é muito importante. E o que nós estamos fazendo hoje no Sagrado Paladar é, de fato, implementando processos. Porque, para vocês pararem para entender um pouco assim, por mais que a Juliana seja 100% a zona criativa ali, nada aconteça na cozinha do restaurante sem a presença dela, cara, ela precisa ter também um tempo para ela poder sair da operação, da produção. Então, sim, a gente só consegue fazer isso com processos, né? Fichas técnicas, pessoas respeitando tudo que tem que ser feito no seu devido momento. Então é um pouco disso, né? E assim, e se dividir, cara, não tem como, né? A abertura de um novo negócio, se dedicar um pouco mais, mas sem poder, né, equilibrar os pratinhos, né? Para não deixar nenhum cair. Mas é um pouco disso, né? Processos, enfim, né? Acreditar nisso daí. Perfeito. E eu ia te perguntar, no quesito de abrir um novo CNPJ. Hoje vocês só têm esses 2 CNPJs. Hoje né? temos 2 CNPJs, exato. Quando você foi abrir, voltando para a abertura do Sagrado Paladar, quando você foi abrir o Sagrado Paladar, você revisitou, né, perguntas, questionamentos que talvez você tivesse quando foi abrir o Sagrado Pão de Queijo. Qual foi não diria dilema, mas quando foi a escolha de novo abrir na 19, de novo escolher essa abordagem de vocês, e eu bato muito na tecla da abordagem porque eu acho a abordagem de vocês extremamente diferenciada. Por mais que você tenha falado que em Bertioga tem outras que são parecidas, eu acho que a de vocês destoa muito. Sim. Destoa muito. Isso porque eu trabalho com os comércios de Bertioga. E assim, os meus clientes são justamente os comércios. E é por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla. Você revisitou esses questionamentos. Sim. E por que você escolheu a 19? Por que você escolheu essa abordagem? De onde é que veio também? O Sagrado Paladar, imagino que pegou realmente do Sagrado Pão de Queijo. E que o nome é muito bom também. Como foi revisitar esses questionamentos, revisitar toda essa parte de planejamento de um novo CNPJ, de uma nova empresa? Cara, vamos lá. Acho que vamos tentar traçar um timeline aqui. Quando a gente pensou em abrir um novo negócio, a gente pensou, a gente já tem um Sagrado Pão de Queijo, tem que ser algo que a gente consiga conciliar os dois negócios. Então, nada melhor do que ter os 2 negócios, né, sitiados ali na mesma avenida. E como eu, né, comentei um pouquinho atrás, a gente observa que a 19 de maio está se tornando, né, cada vez mais um polo comercial aqui de Bertioga. Então, assim, a gente procurou muito um lugar que tivesse bastante movimentação, bastante, né, trânsito de pessoas, de carros, e que pudesse realmente conciliar, né, linkar, estar próximo do Sagrado Pão de Queijo. Certo. Então, assim, foi muito aquela questão de oportunidade. Então, procurar bastante, né, um local que estivesse alinhado com o que a gente pensava de sucesso para um novo negócio. Então, a gente sabia que a 19 de maio era um lugar que a gente teria sucesso para a abertura de um novo negócio. Sim. E é muito networking, né, relacionamento. Então, conhecer pessoas faz você ter novas oportunidades, né? Então, sim, foi um pouco disso, né? Foi relacionamento que fez a gente ter acesso à pessoa que conseguiu disponibilizar aquele espaço para a gente, alinhado com a nossa estratégia comercial, né? Com a nossa estratégia de investimento, conseguir startar ali o Sagrado Paladar. E a gente, na realidade, a gente pensou muito, a gente observou isso muito com o Sagrado Pão de Queijo, que existiam outras cafeterias e que elas se baseavam muito no que a gente fazia para eles fazerem também. Sim. Então a gente veio um pouco elevar o nível da concorrência da cidade. Então a gente viu que a gente incomodava, assim, no bom sentido, outros comércios a melhorarem também, a subir a sua régua de atendimento, a sua régua de produto, do que você oferta, como você oferta. Então a gente viu nossos principais concorrentes seguindo a gente no Instagram, e após o momento assim, que a gente lançava um novo produto, uma nova experiência, dava 1, 2 semanas, eles estavam copiando, fazendo a mesma coisa.
Então a gente falou, opa, peraí, então acho que a gente está indo pelo caminho certo, né? Sim. Então o Sagrado Paladar a gente veio com essa proposta também. A gente vai lançar, inaugurar algo, a gente vai fazer algo, para fazer barulho na cidade, que vai melhorar todo esse fluxo concorrencial. O prefeito praticamente só almoça lá. Cara, isso para você mostrar o nível de aceitação e de qualidade do restaurante. Então, se eles estão toda semana, o prefeito, com secretários, assessores, toda semana eles estão almoçando conosco. Hoje é sexta-feira, a gente tem um cardápio, cara, fenomenal, com salmão recheado com melaço da cana e banana da eu queria perguntar, verdade, desculpa até te interromper. Quando eu fui lá, vocês trabalham no self-service, né? Sim. Só que não é o self-service convencional, vocês têm muita coisa diferenciada lá, justamente porque a Juliana Exato, é da área e ela gosta. Né? Porque ela é diferenciada. Eu queria justamente perguntar, quais são, se você conseguiria me dizer, quais são os diferenciais ali no self-service de vocês? Você estava falando do salmão recheado, aí eu quis entrar. Quais são as outras opções diferentes? Porque normalmente você tem lá um filé de frango, um bife, uma parmegiana, mas eu vejo que o de vocês tem umas coisas diferenciadas lá, que eu não vejo em outros lugares. O que vocês têm lá? Boa. Pô, a melhor pessoa para falar sobre isso seria a Juliana, mas como eu tô ali no dia a dia na operação, né? Então, assim, a gente trabalha muito um cardápio da semana, assim. Então, assim, toda segunda-feira a gente tem o virado paulista e mais 4 ou 5 proteínas diferentes. Legal. Terça-feira a gente faz o bife do rolê, que é o bife ao rolê e tal, né? Mas com legal. proteínas diversificadas. Quarta-feira, a famosa feijoada da Juliana, que eu asseguro, assim, a melhor feijoada da cidade. É muito bom. Quinta-feira, aí foi uma sugestão do próprio pessoal da prefeitura, que eles gostam muito de rabada e dobradinha. Então, assim, é um preparo diferente, é um preparo mais sofisticado, um preparo mais leve. Não é, por mais que sejam comidas nordestinas que carregam um peso, ela traz sutileza e leveza no preparo. Então, assim, são pratos que realmente eles ficam diferentes, né? Quando você aplica uma técnica diferenciada. De sábado é o dia de frutos do mar, então temos salmão Wellington, que é ali em volta de uma massa folhada, recheado com creme de espinafre. O salmão recheado com banana da terra e melaço de cana, ceviche de lula. Tá dando fome aqui, né? É 10 horas da manhã. Tem bastante salmão ao molho de maracujá, salmão mediterrâneo, que ele é com creme de limão siciliano, enfim. Então, assim, é trazer o que a cidade não tinha. A cidade é super rica, né, em fauna e flora. Sim. E os restaurantes não utilizam, não exploram, todos esses recursos, né? Tem alguma então, projeção assim, ainda de mais CNPJs vindo aí, mais projetos vindo aí? Você consegue dar uma palhinha pra gente se tem mais alguma coisa vindo? Nós pensamos, a gente está atendendo bastante pessoal, não só aqui da cidade, mas o pessoal está sendo bastante de Riviera, porque o pessoal fala o que a gente oferece no nosso buffet, eles não encontram nem em Riviera, carpaccio de manga, entremês doces, né, super sofisticados, entremê de chocolate, enfim, N outras coisas. Então o pessoal está sendo bastante de Riviera para almoçar conosco, e o pessoal falando, vocês tem que abrir um CNPJ em Riviera, o Sagrado Paladar tem que estar em Riviera. Então, assim, o Sagrado Paladar, de fato, ele é um recém-nascido, ele tem 6 meses. Então, assim, a gente está focando realmente no amadurecimento do negócio, na fortificação, né, do brand, da marca, para aí futuramente, né, com os pés no chão, de forma bem estruturada, a gente pensar numa abertura de um novo CNPJ. Mas, óbvio, esse é o plano, né? A gente cada vez aumentar a nossa rede. Vocês só não abrem de domingo só, né? Só não abrimos de domingo, e até uma novidade, a gente começou a abrir à noite, mas com uma proposta diferente do almoço, que no almoço é o buffet self-service, à noite a gente inaugurou um menu à la carte maravilhoso. Os nossos pratos levam o nome das praias de Bertioga. Então, cada prato tem um nome, né, de uma praia diferente de Bertioga. Então, assim, são pratos com apresentações maravilhosas, servidos em louças assim maravilhosas, que traz toda uma experiência, a ideia é muito você reviver, né, laços afetivos e criar novos laços afetivos. Então, um prato que vai te lembrar de uma viagem que você fez, ou uma experiência que vai te arremeter à sua infância, um prato de uma pessoa que te traz, né, esse conforto, que traz esse acolhimento, né? Então, assim, à noite nós começamos a inaugurar de quinta, sexta e sábado, ao som de piano e violoncelo. Então, todo aquele ambiente do Sagrado Paladar, maravilhoso, super clean, e toda aquela iluminação que existe no almoço, à noite ela fica muito mais bonita, até porque dá mais ênfase à iluminação, até por conta, né, da noite, né? Então, assim, fica ainda mais agradável o espaço, fica ainda mais contemporâneo, mais sofisticado ainda. E assim, pessoal,
todo mundo merece comer bem, né? Ah, então, com assim, a certeza. gente fez algo que, pô, todo mundo pode ir lá comer, voltar no dia seguinte, enfim. É um pouco disso, né? A ideia do à la carte da noite foi sua ou da Juliana? Foi ideia da Juliana. Foi da Na Juliana. realidade, sim, foi uma ideia em conjunto, porque o buffet, ela consegue colocar ali toda a sua desenvoltura, toda a sua técnica, mas a assinatura mesmo de um prato, assim, é no à la carte. Então, a Ah, gente sim. pensava que, para a noite, se a gente sair aqui na cidade para jantar, a gente tem mais do mesmo, assim, é pizza, é sushi, é hambúrguer, enfim, você não consegue sair para comer comida. Comida. É, Comer isso um mesmo. prato, assim, né? Legal. Então a gente falou, meu, a cidade é carente. A cidade é muito Eu lembro, sabe, da onde eu ia jantar com meus pais? Eu ia pra Burguese, cara. Nossa, burguesa. Burguese. Era o ponto. Burguese. O Edson, ele me conhecia, né? Desde que eu tava na barriga da minha mãe. Minha mãe trabalhou na Burguese. Antes Eu de- trabalhei no Sandy. No Sandy, No no Sandy, Sandy é, também. pô. Trabalhei 5 anos é. com o seu Carlos lá. Sim, Sim. então, assim, vocês estão aí para se tornar, eu falo tranquilamente, a nova burguese. Porque a burguese Amém. era o ponto, assim, que você chegava, não, quero ir num lugar top, Sim. assim, diferenciado, mas não quero ir até a Riviera. Onde é que eu vou? Ah, Vai quer pra Burguese. impressionar a gatinha, quer levar a namoradinha pra ir comer um negócio, vai no Sagrado Paladar, que Tá lá certo. vai montar um prato maravilhoso Nossa. com a assinatura de Juliana. É isso. E É isso falando aí, nisso também, o tempo passa rápido, cara. Eu sei que eu sempre falo isso e é muito chato, mas o tempo passa muito É que a rápido. conversa tá boa. Então, a gente precisa de mais tempo pros episódios, cara. Ó, a gente vai ter que estar indo pro bloco de encerramento, tá, Bruno? Mas espere os próximos convites, Por favor. tá bom? Convidaremos. Um prazer, uma honra. Será um prazer também se a Juliana puder vir com o senhor também. É isso que eu iria sugerir. Acho que ela tem bastante para contribuir, um pouco da experiência dela. Seria bem legal Enfim, ela escutar tem ela bastante também. coisa curiosa aqui É até pra legal ter contar. vocês dois pra ver a dinâmica de vocês Olha, dois. sabe como Tem- ficaria melhor ainda? Se a Juliana, no dia que ela vier, Ela trazer trazia- um monte de prato pra experimentar. Não perde. Entendeu? Aí vocês vão ver ao vivo a gente comendo pra vocês depois ir lá comer. É isso. Imagina se a gente gravasse um episódio lá no Sagrado, que legal que é assim. Então, a gente reserva o último bloco. Primeiramente, também para você dar uma dica, né, para o jovem que possa estar assistindo e queira também seguir os caminhos de ser um empresário, ter um restaurante, ter uma cafeteria também, e também querer administrar uma empresa. E a gente reserva também os últimos 5 minutinhos para você, essa câmera aqui é sua também, para você poder passar suas redes sociais, Oh, legal. passar os seus endereços. Se quiser passar os 3 números atrás do cartão de crédito, também tá podendo. Então, a gente te dá esses 5 minutinhos para essa câmera é sua. Boa, legal. Bom, se eu puder dar alguma orientação, quem sou eu, né? Mas, com o maior prazer, assim, acho que buscar conhecimento, acho que é fundamental, né? Para você poder se desenvolver como pessoa, como ser humano. Acho que, a priori, assim, o ponto de partida é de fato você saber quem você é, saber quais são suas aptidões, tentar entender isso, o que eu gosto de fazer, o porquê eu estou fazendo isso, né? E você sempre ter um propósito. Quando a gente faz as coisas com propósito, a gente acredita, né, no processo, a gente entende que não é só chegar no objetivo, a gente vai viver o processo para a gente conquistar o objetivo. Então, assim, se eu posso dar uma orientação, é você se autoconhecer, saber o que verdadeiramente você gosta de fazer e você não medir esforços para você conquistar aquilo que você tanto sonha, né? Então, acho que se a gente só consegue conquistar algo é porque a gente sonhou e acreditou naquilo, né? E percorreu para que aquilo acontecesse. Então, acredite em você, busque cada vez sempre mais conhecimento, porque, cara, o mundo tá aí, né? E só depende de você conquistar aquilo que você tanto sonhou. Até na mensagem final o cara consegue ser diferenciado. Né? Até na mensagem final. Eu juro que eu não pensei nada. Não, que falei o que eu realmente Vê o que tá no acredito, coração, vê o que tá no né? coração. Não, tá certo. ótimo. Porque Não, pra foi- mim funcionou desse jeito, então assim, eu tô sendo bem sincero, assim, porque pra mim foi assim, entendeu? A ideia é justamente essa, fazer essa transmissão, entendeu? Boa. O pessoal vê. vai ver a pessoa por trás do CNPJ, né? É, um pouco disso, né? Sim. E também suas redes sociais, endereços, enfim. Pessoal, Sagrado Pão de Queijo, nossa rede social é o Sagrado Pão de Queijo Bertioga. Sigam lá,
sejam nossos clientes, conheça bastante da nossa história, dos nossos produtos, né? O início de tudo foi o Sagrado Pão de Queijo, e agora com o novo CNPJ, o novo negócio, Sagrado Paladar Restaurante. Então, redes sociais, Sagrado Pão de Queijo Bertioga, e o nosso restaurante é o Sagrado Paladar Restaurante. Sigam a gente, acompanhem as novidades. Segunda operação do Sagrado Paladar, que é o nosso restaurante, é de segunda a sábado, das 11h30 às 16h30. E à noite, de quinta a sábado, das 19 horas às 23h30, com pratos maravilhosos, porções, petiscos, drinks, bebidas, enfim, vai ser um prazer receber todos vocês lá. Bruno, agradecemos por você ter aceito o nosso convite, por ter vindo trocar essa ideia com a gente. Espere os próximos convites. A próxima vez, vamos ver a dinâmica sua com a Juliana, com certeza. Bastante prato. Deu um ênfase. Dá um ênfase. A croqueta, próxima vez a gente traz aqui para dar uma beliscada, a croqueta de costela defumada na cerveja preta. Ô, Ana, já bota eles pra vir mês que vem. Corta alguém da lista do mês que vem, por favor. E novamente, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço, Paulo, Pedro. Tamo junto. E é isso, gente. Muito obrigado a você que assistiu até agora, você que curtiu, você que comentou, você que ficou aqui até agora. Manda para aquele seu amigo que gosta do assunto. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima e lembrem-se que esse é apenas o começo. Até o próximo episódio.